meu quinto ano, nossa aula de matemática hoje. Eu fiz um movimento diferentezinho hoje. Nós vamos relembrar cálculo de área, certo? Então, que a Márcia tem, eu só coloquei um quesito, certo? Mas esse um quesito vou explorar bem. Então veja só aqui. Calcule a área. Primeiro quesito está aqui, a letra A é um retângulo, né? Um espaço que tem um retângulo e tem a medida de 9 metros e 6 metros. Letra B está aqui, é um quadrado, vem a letra C, D, O, vai da A até H. E nós vamos trabalhar com cálculo de área, certo? Então, no livrinho de vocês, na página 32, certo? 31, 32, está falando sobre problemas de áreas, certo? E eu não fiz problemas com enunciados, certo? Mas o cálculo direto para você calcular a área. Então, independente desse aqui, que estão aqui, desses, né, que estão aqui cálculos de área, eu vou trabalhar uns 2 ou 3 cálculos só para vocês entenderem, certo? Então, vamos mentalizar a nossa sala de aula, certo? A nossa sala de aula, ela não tem o formato de um quadrado, certo? Vocês têm noção que um quadrado, ele tem 4 lados iguais, certo? Para ser considerado um quadrado, ele tem que ter os 4 lados, as 4 medidas iguais, certo? Digamos, se for um quadrado que tiver, uma sala que tiver 3 metros, para ser considerado quadrado, tem que ter 3 metros cada lado, certo? Então, vamos olhar. Quando nós vamos calcular área, certo? Temos que pensar 2 coisas. Primeiro, se você vai calcular uma área de um espaço, de um terreno, de uma sala, certo? Você vai ter que medir os lados, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, todas essas alternativas aqui para vocês calcularem a área, certo? Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo que não tem aqui, certo? Então vamos lá. Você tem que calcular uma área de uma sala de aula, certo? Eu vou imaginar a nossa sala de aula. Como eu não sei a metragem, certo? A medida correta, eu vou usar um valor, eu vou atribuir um valor, mais ou menos, certo? Só para que vocês entendam como é que se calcula a área. Então vamos lá. Digamos que a nossa sala de aula, vamos dizer lá, ela é mais ou menos desse formato, certo? Ela tem o formato de um retângulo, ok? Então, tá aqui, ó, nossa sala de aula, certo? Então, vamos lá. Vamos dizer que aqui, na nossa sala, eu tenha 5 metros, certo? A sala aqui, ó, tem 5 metros, ok? E aqui, ó, eu vou colocar 4 metros. Mas eu preciso saber qual a área da sala que eu trabalho com vocês. Essa medida aqui, gente, não bate com a medida real da nossa sala, sabe? É números fictícios, certo? Aí eu tenho, ó, um lado, veja só, se desse lado eu tenho 5 metros, aqui tem que ter 5 metros, nesse caso. Se aqui eu tenho 4 metros, aqui também tem que ter 4 metros. E quando eu vou calcular a área, o que é que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui, ó, área, eu faço assim, ó, esse A aí significa área. O que é que eu vou usar? Eu vou usar as 2 medidas, eu vou multiplicar, ó, lado vezes lado, certo? Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu aprendi fazendo assim, ó. Vou calcular a área, lado vezes lado. Aqui, ó, essa fórmulazinha, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma sala de aula que tem 5 metros de comprimento por 4 de largura. O que é que eu vou fazer? Baseado, ó, vou colocar o A de área. Eu tenho um lado, ó, tem 5 metros. E o outro, ó, tem 4. 5 vezes 4, 20. Eu tenho uma área lá da minha sala, 20 metros quadrados, certo? Bem prático, bem simples, ok? Se eu vou calcular a área, tá aqui, ó, formulazinha. Pode usar. A área vai ser igual a lado vezes lado. Tá aqui, ó, 5 metros por 4. 5 vezes 4, 20. Nossa sala tem uma metragem, fictícia. Esse número eu dei, assim, aleatório. Tem 20 metros
quadrados, ok? Vamos embora. Preste atenção, tudo o que foi feito com bastante calma. Não tem como errar, não. Você pode até errar na multiplicação. Aqui eu não precisei fazer continha porque é bem prático. 5 vezes 4, 20. Vai dar 20 metros quadrados, ok? Vamos embora. Mas você tem um terreno para vender. Olha, você bota uma placa lá, tem um terreno para vender e ele tem, mesma coisa do livrinho de vocês, ó. Tem um terreno que ele tem 100 metros de lado. Esse terreno é quadrado. Aqui, ó, vou botar aqui, certo? Ele tá aqui, eu vou fazer pequenininho. Não vai ficar um quadrado perfeito, porque, ó, eu estou sem régua, certo? E ele tem, ó, 100 metros, certo? E eu quero vender esse terreno. Aí eu vou dizer se é um terreno plano. Se não é, eu tenho que dar algumas características desse terreno. Eu estou vendendo, eu tenho que fazer a propaganda. Aí, não está muito bem feito. Esse quadrado ficou muito bem feito, Tia Márcia. E eu quero saber qual a área desse quadrado. Poxa, 100 metros de lado. Vamos lá. Qual a área desse quadrado? Aí você vê, ó. A área vai ser lado vezes lado. Você vai pegar, ó. A área vai ser 100, certo? Vezes 100. Tá com pressa? Tá com medo de errar? Faça aquele método da multiplicação de números decimais por 10, por 100, por 1000. O que é que você vai fazer? Ó? 100 vezes 100. Você vai repetir. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vai dar quantos metros? 10 mil metros quadrados. Se esse terreno aí tem 10 mil metros quadrados, certo? É um terrenão. Ele tem o quê? 1 hectare. Lembra daquela medida agrária que é relacionada a terreno? Aqui, ó, tem 1 hectare. Agora vamos ver por quanto é vendido 1 hectare. Agora isso não entra na questão, certo? Lembrando, ó, vai multiplicar? Vai sim, porque eu preciso calcular a área, eu uso a multiplicação, certo? Tem uma questão aqui, ó. Esse aqui, ó. Mesmo que eu coloquei aqui. Já esse aqui, ó, tem 100 metros. Lembrando, se você usar metro, centímetro ou quilômetro, quando você vai dar a área, a unidade, seja metros, centímetros, quilômetros, ela sempre vem em metros quadrados, certo? Então foi isso, surgiu uma dúvida, tá aqui, ó. Você vai fazer a multiplicação. Muitas vezes pode acontecer, você já sabe o que você vai fazer, você vai seguir a fórmula. Muitas vezes o que você se atrapalha é numa multiplicação. Eu fiz aqui os cálculos bem práticos aqui, ó. Você vai multiplicar 20 por 6 aqui, 12 por 12, 8 por 5, 25 por 14. Vou fazer um cálculo diferente do que tem aí, do número grande, certo? Tem que ter todo cuidado. Por quê? Porque é justamente na multiplicação que você vai conseguir ver essa área aí. Até questão na sala da sua casa, sua mãe quer colocar cerâmica, certo? Chama um pedreiro. Tem gente que vai contando, por passo. Não atrapalha. Pega um metro, certo? Medre um lado e o outro. Se não tiver um outro espaçozinho, então vai ser, digamos, nessa sala que eu estou aqui, ela aparentemente, ela lembra um quadrado. Então, se eu fosse pegar uma fita métrica ou um metro, eu mediria um lado e o outro, não importa se é em cima ou se é embaixo, desde que eu meça um lado e o outro, porque eu multiplicando, eu vou saber a metragem, né, da sala, né, quantos metros quadrados, e eu vou numa loja que vende cerâmica, não sei o que, e vou comprar cerâmica lá e o rapaz vai dizer, você tem a metragem? Eu medi lá, deu 30 metros quadrados, então ele lá já sabe quanto ele vai ceder para você, né, para vender para você, quantas caixas de cerâmicas, certo? Vale isso? Vale, porque você está querendo mudar o piso da sua sala e você chega lá no vendedor, tá tudo medidinho, o pedreiro mediu, eu tenho tantos metros quadrados na minha sala. Lembrando que nós temos que saber que tem cerâmica que vem 10 caixas, depende também do tipo de cerâmica, né?
Se for porcelanato, se não me engano, vem menos caixas porque o tamanho é maior. Bora embora. Vamos imaginar, ainda dentro desse assunto de cálculo de área, ó, eu tenho um terreno, o terreno é meu, tá aqui esse terreno de tia Márcia, tá aqui, e ele tem 30 metros por 12. Comprimento e largura. Quer saber a área? Você vem aqui, ó, 30 vezes 12. Vou trocar de piloto que o outro tá melhor. 30 vezes 12. Você vem aqui, ó, e aí você faz 30 vezes 12. Bem prático. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Tá aqui, ó. 0, 8. Então, ó. Tá aqui, ó. 380 metros quadrados, certo? Não tem como se enganar e tem, se você não fizer a multiplicação correta. Um detalhe que me chamou a atenção. No livrinho de vocês tem uma questão lá que eu não posso deixá-la passar de um certo modo despercebida sem tocar nela, já que eu estou trabalhando com cálculo de área. Tem assim um quesito. É da página 35, que também surgiu uma dúvida e vocês acionaram, né, a coordenação, dúvida nessa questão. Então veja só, que é da página 35. Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho mostrando o que gostaria de ter nesse terreno, certo? Então, o terreno de Antônio, a metragem, se você observar, ela está em metros, certo? E a de Francisco foi em quilômetros, certo? Então a pergunta foi, tinha que observar essas duas imagens, a partir da observação dessas imagens você conseguia responder. Aí tinha assim, observe os dois desenhos, escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que eles são diferentes. Olha só, tinha que olhar. Primeira coisa, que tem de iguais. Os dois têm piscinas. Tem piscina? Tem, olha aí. Que tem de iguais. Tem casa? Tem. Certo? Tem uma plantação? Tem. Mas vamos lá. Mas se você olhar a diferença, você já consegue ver no próprio desenho que o terreno de Antônio está em metros quadrados, a medida em metros quadrados, enquanto a de Francisco, a medida dele está em quilômetros quadrados. Outra diferença no próprio desenho, vamos lá. A piscina de Antônio ela é bem menor, a de Francisco é maior. A de Francisco, a plantação é bem maior, tem muitas árvores. A de Francisco também tem uma quadra, certo? A casa tem uma que é bem maior do que a outra. São esses detalhes que fazem a diferença, certo? Tem que olhar com bastante atenção. Quando a questão ela vai partir de uma imagem que está pedindo para você observar, observe com bastante atenção que você descobre o que está igual e o que está diferente, certo? Então, a revisão está aqui. Façam esses cálculos. Não esqueçam que para calcular a área, você só vai multiplicar um lado pelo outro. Todo cuidado quando for fazer as multiplicações. Se houver erro aí, vai ser na multiplicação. Mas se você tiver assim, ó, com a tabuada de multiplicar, vai ser um arraso, ok? Então, até a nossa próxima aula. Tchau!